Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E, consequentemente, mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples, as coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então nós temos que preparar essa mente. E como que nós preparamos? Mudando essa janela, mudando a sua percepção. É isso que nós vamos continuar fazendo, nós vamos continuar trabalhando nisso, porque esse é o primeiro passo para você ser bem sucedido. Você tem que passar a gostar mais de você, você tem que mudar esse self-talk, essa conversa que você tem com você. Quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você? Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue, tenta sair e não consegue, tenta sair e não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá, ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro, a pulga não gosta de ficar dentro do jarro, ela pula, volta, ela bate na tampa do jarro, até que ela começa a se machucar, ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro, ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça experiência em casa. Você não precisa fazer experiência em casa, é só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você, que são totalmente obsoletas? Então o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem de solicitação gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante um juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, sou juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde. Você agora tem que se divorciar, porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida, através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse o seu vizinho que é bancário, e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher. Não é verdade? Então, para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora, e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha 5 anos de idade, não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, sei lá quem. Mas hoje, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter.
As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência, não, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre, você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. O seu cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Você coloca um ar-condicionado num salão, numa sala, e coloca um termostato no ar-condicionado dessa sala, e coloca uma temperatura 21 graus Celsius, eu coloquei inteligência numa máquina. Sabe por quê? O ar-condicionado dessa sala vai ligar e desligar, independente da minha presença física. Sabia disso? Independente da minha presença física. Porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa o quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Você tem um termostato para saúde. Você tem um termostato para relacionamentos. E você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar a cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era um corretor de imóveis, o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos isso não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade o pai dele tinha morrido, e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia, e tinha convidado ele e a mãe, e tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai, que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil, e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu: um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou. Um ano depois ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa que é a diferença que faz a diferença. É essa mudança de termostato. Isso é que é importante. Essa mudança, é isso que nós estamos fazendo aqui. William James foi que é considerado o pai da psicologia moderna. Ele foi um filósofo, um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. Porque uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos? Ele disse: na minha opinião, foi que antes pensava-se que para você fazer, você tinha que sentir primeiro. Agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Você começa a agir e o sentimento aparece. Então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar. Comece a executar que o seu termostato vai mudar. Você começa a modificar isso e o termostato modifica. E com isso, você recria o seu passado. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter 2 indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? O que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude.
Sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. Vou dar um exemplo. Se um indivíduo do sexo masculino veste uma saia ou um vestido de mulher, é um absurdo. Se um indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem, não tem problema nenhum. Por quê? É o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem, mas homem não pode usar roupa de mulher. Não é verdade? Isso é um paradigma. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é o modo como uma coisa é percebida. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com o paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu, não é verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Vou dar um exemplo muito simples. Houve uma época que o mundo era chato. Até que Nicolau Copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo, e Cristóvão Colombo comprovou. Quando o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo, num mundo chato. Quando o paradigma é do mundo redondo, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu curso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram: isso não é relógio, guarde isso. E os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora, ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada, numa pequena vila da China, e passa uma cavalaria, e tem um potrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 6 dias antes, e o potrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele: você quer esse cavalinho para você? Ele: quero. Ele ganha um cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz: poxa, seu filho é de sorte. Ele diz: por quê? Ele está sentado lá na calçada, ganha um cavalinho. Ele diz: pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce, pegado um ao outro.
Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho: "Pô, seu filho é de azar, hein?" "Azar ou sorte, o tempo dirá", responde o pai do menino. 6 meses depois, o cavalo volta, seguido de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, fecharam a porteira do curral, é deles. Vem o vizinho: "Seu filho é de sorte." "Sorte, o azar, o tempo dirá." O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho: "Seu filho é de azar." "Azar ou sorte, o tempo dirá." O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão para a guerra, com exceção dele, está com a perna quebrada. Vem o vizinho: "Seu filho é de sorte." Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, você diz para mim assim: "Ganhei $1 milhão", eu pergunto: "Você já parou de jogar?" Você diz: "Não." Você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa é que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então o que hoje é impossível na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero. Então você tem que estar preparado para, na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é o martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer: não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim, o seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época de seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Destruindo seus fantasmas, ou seja, aqueles complexos de inferioridade, aquilo que aconteceu com você no passado, que você vem trazendo com você para o futuro. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Você imagina um jarro cheio de balas, tem balas amarelas, balas azuis, balas verdes. Imagine que essas balas representem o seu passado. Imagine que as amarelas representem aquelas balas que você não gostaria dentro do jarro. Ou seja, coisas que ocorreram com você que foram traumáticas. Como é que você elimina isso de dentro do jarro? Olha, você pode ir lá e pegar uma por uma e jogar fora. Chama-se terapia. Funciona? Claro que funciona. Qual o outro jeito? Você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro, não é verdade? O que é colocar outras sob pressão? Coloca outras de outras cores. Você coloca outros sonhos, outras realizações, e você começa a preencher a sua vida, novas visões. Para fazer isto, você tem que entender que o contexto onde você vive é muito importante. Se você quer aprender a voar com águias, você não pode viver em terreiro de peru. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Quer dizer, às vezes você tem amigos que puxam você para baixo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui. Talvez você tenha que se livrar dessa amizade. Talvez esteja ali prejudicando. Você tem que avaliar, porque a vida é sua. Eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito. O modelo é o seguinte: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida, você vai começar a pensar em coisa triste, você vai começar a se sentir triste, daqui a um pouquinho você está chorando, não é verdade?
Se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje, você vai começar a pensar em coisa alegre, você vai começar a sentir alegre, daqui um pouquinho você está sorrindo, não é verdade? Então, ó, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Você vai dizer, não é o meu caso. Eu, quando me dou conta, já estou gritando com a minha mulher. Bom, sabe por que você está gritando? Porque o pensamento, o sentimento aconteceu tantas vezes que isso ficou no automático. Então, você trabalhando com esse processo, pensamento, sentimento, comportamento, você vai ver que você tem controle da sua vida. Porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são os seus pensamentos. Só que você tem 50 mil pensamentos por dia. E os estudos mostram que a maioria, 95% dos pensamentos são negativos. Ou seja, e além disso, sabia mais? 85% dos pensamentos que você tem hoje, você já pensou neles ontem. Ou seja, viram uma constante. Por exemplo, tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira, de uma coisa que fez quando tinha 5 anos de idade. Eu me lembro de um caso de uma moça com 35, que ela carregava um sentimento de culpa quando ela tinha 6 anos. A mãe dela pôs ela tomando conta da irmã que tinha 3 e saiu. E a irmã teve um acidente e ela se sentia culpada. Com 35 anos de idade, ela carregava essa culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero que você avalie o seguinte: quais são os sentimentos de culpa que você está carregando? Aquelas balinhas amarelinhas que tem lá. Ou você pode até carregar ansiedade. Só que culpa é um sentimento do passado. A ansiedade é um sentimento do futuro. Você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu. E você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu. Então, se você aprende a viajar no tempo, como nós falamos no vídeo passado, se você aprende a viajar no tempo, você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro. E com isso, alterar essa dinâmica. A outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar. O perdão, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Porque só não perdoa quem bolsa. Ele diz assim: eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez. Eu pergunto: onde é que está seu pai? Ah, ele já morreu. Ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então essa falta de perdão é burrice. Porque quando você tem falta de perdão, você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento, que vai prejudicar o seu pensamento, que vai prejudicar o seu sentimento, que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento. Então eu tenho uma técnica que eu ensino, que é para você fazer como se você estivesse esculpindo você de novo, como se você fosse um arquiteto que estivesse recriando você. Nós já trabalhamos com isso em vídeos passados, mas uma coisa que você pode fazer, você escrever uma carta de amor para você. Então você pode começar uma carta dizendo assim: querido, querida, e é você mesmo. E você começa a descrever como se você estivesse apaixonado por essa pessoa. E nessa paixão você vai descrever as qualidades, os momentos difíceis, as culpas que essa pessoa tem, e etc. E nesse processo de você escrever essa carta, é você estar recriando você linguisticamente. Não adianta só você escutar o vídeo, não adianta só você achar interessante o que eu estou discutindo. Para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia, para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento, sentimento e comportamento, faz necessário que você escreva essa carta. E uma vez escrita essa carta, você pode passá-la limpo, você pode colocá-la num lugar onde você tem acesso a ela diariamente. Quando você estiver deprimido, quando você estiver triste, o melhor antidepressivo que eu conheço é ler essa carta. Não te dá dependência, não tem efeito colateral, não dá sonolência, nada disso. E ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades, e reforçando as suas qualidades, você está preenchendo com bolinhas, com balas de outras cores, e com isso você está destruindo os seus fantasmas.